Saudações, guerreiros! Vamos continuar então o nosso estudo da legislação estatutária do Rio Grande do Sul. Quero começar então com uma errata. Eu lembro que eu terminei o vídeo anterior falando a respeito das vagas de PCD. Eu tinha falado que 25% das vagas eram reservadas, então eu revisei e na verdade não. É no máximo 20%. Então funciona assim, funciona de 5% a no máximo 20% e a escolha ela não é discricionária. Ou seja, o órgão que vai fazer o concurso precisa estipular um critério de vagas para escolher entre 5% e 20%. Mas as bancas normalmente escolhem 5%, 10% ou 15%, ou 20%. Eles escolhem um número mais fechado. Então, só que interessante. Ó. Então, funciona assim. Ó. Digamos que um concurso abre apenas uma vaga. Então, não tem como reservar para PCD, só para concorrência. Só que tem um critério que funciona assim, ó, eles podem arredondar, ou seja, se tem 1 a 20 vagas, então seria se for uma vaga só, seria tipo 0,25%, algo assim. Então, precisaria arredondar para uma vaga, né? A partir de 2 vagas, poderia arredondar, né? Colocar uma vaga para PCD. E no caso, se houvessem 20 vagas, daí obrigatoriamente uma vaga seria para PCD. Porque 5% de 20 seria 1%. Daí vai assim, né? Diretamente proporcional. Uma regra de matemática e uma regra de 3 a gente resolve isso. Mas só gravar isso. Então, mínimo 5% das vagas reservadas para PCD e no máximo 20%. Eu não sei quantas vagas exatamente estão sendo reservadas para PCD e também para pessoas, né, para cotas raciais e também para trans. Então, uma dica aí para você, meu amigo, é só você se declarar trans e reservar uma vaga para ti aí. Só falar, eu não posso, né, velho? Nem quero. Mas para você aí, ó, que curte, pode falar. Então, bora. Então, paramos aqui na nomeação, né? Bora então, siga o método Pomodoro. Tentar manter aí um ritmo de 20 a 25 minutos no máximo, depois descanso. Se você quiser ouvir o áudio no carro, não precisa nem ver, nem acompanhar a leitura, só ouvir já tá legal. Então tá. Leitura comentada. Bora, 25 minutos. Então, capítulo 3 da nomeação, artigo 16. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de candidato aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo de carreira ou isolado. Em comissão, quando se tratar de cargo de confiança e livre exoneração. Lembra que eu falei sobre cargo de confiança, que não é aquele CC, né? Desculpa, aqui no caso é CC sim, né? Aqui é cargo de confiança. Cargo de confiança. Cargo em comissão, desculpa, cargo em comissão é diferente de cargo de confiança. Bora. Parágrafo único. A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente à ordem e classificação dos aprovados, ressaltada a hipótese de opção do candidato por última chamada. Isso aqui é interessante, né? Digamos assim, se você passa em primeiro lugar, mas ainda não está podendo assumir, digamos que precisa de uma comprovante aí que você se formou, ou você precisa ter o seu diploma de formatura numa graduação, você pode optar para ficar na última posição. Então, tipo, eu passei em primeiro, mas ainda não tenho o meu diploma, eu posso pedir para a administração pública me colocar para o último lugar. É arriscado, mas melhor que perder a vaga. Bora. Capítulo 4 da lotação. Isso aqui certamente vai cair alguma questão sobre isso daqui. Tá? A lotação vai cair. Artigo 17. Lotação é a força de trabalho qualitativa e quantitativa dos cargos nos órgãos em que efetivamente devam ter exercício dos servidores, observados os limites fixados para cada repartição ou unidade de trabalho. Né? Não dá para encher cada repartição de gente, né? Tem que ter um certo limite, um mínimo e máximo. Né? Parágrafo 1º. A indicação do órgão, sempre que possível, far-se-á a relação entre as atribuições do cargo, as atividades específicas da repartição e as características individuais apresentadas pelo servidor. Tanto a lotação como a relotação
poderão ser efetivadas a pedido ou ex officio, atendendo ao interesse da administração. Parágrafo 3º. Nos casos de nomeação para cargos em comissão ou designação para funções gratificadas, a lotação será compreendida no próprio ato. Ou seja, a pessoa é ali nomeada para cargo de confiança, né? O CC, aquele cupincha, ou designada para função de confiança. Função de confiança diferente de cargo de em comissão, né? Funções gratificadas são aquelas para quem já é um funcionário público, normalmente efetivado, não necessariamente, mas normalmente efetivado, e está ocupando algum cargo de liderança. Então, já só no próprio ato ele já será lotado onde é que ele vai ficar. Capítulo 5 da posse. Artigo 18. Posse é a aceitação expressa do cargo, formalizada com a assinatura do termo no prazo de 15 dias, a contar da nomeação, prorrogável por igual período a pedido do interessado. Isso daqui é interessante, pessoal. Por quê? Segundo a Constituição, o prazo é diferente. A pessoa tem 15 dias para na Constituição, a pessoa tem 30 dias para tomar posse e 15 dias para entrar no exercício. Ou seja, a pessoa é nomeada, assina lá o papel. Daí, de acordo com a Constituição, a pessoa tem até 30 dias para tomar posse, para assinar, e depois tem 15 dias para entrar no exercício. Na Constituição Estadual, aqui do Rio Grande do Sul é diferente. Isso aqui é um detalhe importante, ó. A pessoa tem 15 dias para ser nomeada, né? Depois que ela é citada, ele tem 15 dias para ser nomeada. Parágrafo 1º. Quando se tratar de servidor legalmente afastado do exercício do cargo, o prazo para a posse começará a fluir a partir do término do afastamento. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Isso é interessante. Eu não estou no estado aqui do Rio Grande do Sul para tomar posse. Estou lá em São Paulo. Eu posso nomear um parente meu aqui, fazer uma procuração formal, e a pessoa vai lá no meu nome e assina o termo de posse. Uma procuração específica para isso. Parágrafo 3º. No ato da posse, o servidor deverá apresentar a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função. Isso é interessante porque a pessoa, no momento que ela for tomar posse, ela não pode ter acúmulo de cargo público. A Constituição Federal é bem taxativa com relação a isso. São poucos cargos que você pode acumular. Só vendo, pode acumular 2 cargos de professor e técnico. Acredito que na área da saúde também pode acumular 2, mas são pouquíssimos cargos. Salvo engano, são 3 opções ali que pode acumular. O resto não dá para acumular, não. Não dá para você ser um funcionário público aí no município do estado, salvo se for para professor ou da área da saúde. Então não dá. Artigo 19. A autoridade a quem couber dar posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram cumpridas as formalidades legais prescritas para o cumprimento do cargo. Artigo 20. Se a posse não se der no prazo referido no artigo 18, se tornará sem efeito a nomeação. Pô, que tristeza, né? A pessoa é nomeada ali. Aparece o nome dela no diário oficial. E aí em 30 dias não toma posse, não vai lá assinar. Já era, se tornou nulo. Perdeu, amigo. Estudou aí meses pra nada. Artigo 21. São competentes para dar posse o governador do estado, aos titulares de cargos de sua imediata confiança. 2. O secretário de Estado e os dirigentes de órgãos diretamente ligados ao chefe do Poder Executivo, no caso o governador, aos seus subordinados hierárquicos. Ok, bora. Capítulo 6. Do exercício, isso aqui é importante. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de 30 dias contados da data posse. Isso aqui é o que eu estava falando antes. Se eu não me bananei, é o seguinte. Na Constituição, tem 30 dias para tomar posse e 15 dias para o exercício. Aqui, na Constituição Estadual é o contrário. Tem 15 dias para
tomar a posse, né? Tomar posse, assinar, e 30 dias para começar o exercício. Bem diferente. Essa diferença aí vale a pena lembrar. Né? Parágrafo 1º. Será tornado sem efeito a nomeação do servidor que não entrar no exercício no prazo estabelecido nesse artigo. Quando eu disse isso aqui a primeira vez, eu achei interessante, que é o seguinte, que o que em ambos, o que vai ser tornado sem... Deixa eu dar o pé aqui. Esqueci de fazer uma coisa aqui. Aqui. O que vai ser tornado sem efeito vai ser a nomeação. Tá? Ser a nomeação. Mesmo no outro caso, a pessoa foi nomeada, tomou posse. Se a pessoa não tomar posse, vai ser tornada a nomeação sem efeito. Se a pessoa foi lá, tomou posse, assinou o papel, e depois de 30 dias não entrar em exercício, vai se tornar nula. Em ambos os casos vai ser a nomeação, não vai ser a posse, né? Faz sentido isso. Parágrafo 2º. Compete a chefia imediata da unidade administrativa onde for lotado o servidor dar-lhe exercício e providenciar os elementos necessários à completação de seus assentamentos individuais. Parágrafo 3º. A readaptação, aqui já começa alguns nomenclatores importantes. A readaptação e a recondução, bem como a nomeação em outro cargo, com a consequente exoneração do anterior, não interrompem o exercício. Isso é interessante. Ó. Digamos que eu esteja ocupando ali um cargo de professor num município ou um professor do estado. E eu passo na PCRS, Polícia Civil. Eu tenho que pedir a exoneração do cargo anterior para então tomar posse. E eu posso pedir a exoneração no mesmo dia. É uma petição, é um documento que eu preciso apresentar, né? Tipo, se eu sou um CLT, eu preciso enviar minha carta de demissão. A exoneração também. Eu vou informo a administração pública que eu quero a exoneração do cargo que eu estou ocupando, e vou lá então e tomo posse do novo cargo. Eu não posso fazer isso, pedir a exoneração no dia seguinte que eu não posso, não, senão você está cometendo uma ilegalidade aí, pode comprometer a sua posse, pode tornar teu ato nulo. Então tem que se ligar nisso se você já é funcionário público. Mas a maioria das pessoas aí deixam para pedir a exoneração no mesmo dia, na mesma semana, para não perder tempo de contagem para a aposentadoria, né? Sabe como é que é? Bora. Onde é que eu parei? Readaptação. Tá, chega aqui, parágrafo 4º. O prazo de que se trata esse artigo, para os casos de reintegração, reversão, aproveitamento, será contado a partir da publicação do ato no Diário Oficial do Estado. Artigo 23. O servidor removido ou redistribuído ex officio, seja a pedido da administração pública, que deva ter exercício em outra localidade, terá 15 dias para entrar em exercício, incluído nesse prazo o tempo necessário para deslocamento para a nova sede. Então isso aqui, vou explicar rapidão, isso aqui é o seguinte, ó. Digamos que está servindo aí no município de Alegrete, e daí a administração pública do estado fala, olha, a gente tem uma vacância, uma vaga em aberto lá no município de Santa Maria, a gente precisa que você vá para lá. Então o funcionário público vai ter 15 dias para fazer toda essa locomoção aí, fazer a mudança, e depois de 15 dias tem que entrar em exercício. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor encontrar-se afastado do exercício do cargo, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do afastamento. Bem claro. Artigo 24. A efetividade do servidor será comunicada ao órgão competente mensalmente por escrito na forma do regulamento. Parágrafo único. A efetivação, a aferição da frequência do servidor para todos os efeitos será apurada através de ponto nos termos do regulamento. Daí tem dois tipos, né? O ponto digital, se você for trabalhar em uma repartição pública, e provavelmente vai ser assinado se você for trabalhar assim
na rua, né? Vai precisar de um registro. Artigo 25. O servidor poderá afastar-se do exercício das atribuições do seu cargo no serviço público estadual mediante autorização do governo nos seguintes casos: colocação à disposição, estudo ou missão científica, cultural ou artística, estudo ou missão especial de interesse do Estado. Interessante gravar isso daqui. Parágrafo 1º. O servidor somente poderá ser posto à disposição de outros órgãos da administração direta, autarquias e fundações de direito público do Estado para exercer função de confiança. Então, somente poderá ser posto à disposição. Tá bem, interessante. Vou ler de novo isso aqui para explicar. O servidor somente poderá ser colocado à disposição de outros órgãos da administração pública direta, tá? Autarquias, que é indireta, né? Ou as fundações, também é indireta, do Estado, ou seja, da União, né, do Brasil, para exercício de confiança. Isso aqui é interessante. Então, no caso, você aí passou num concurso do Estado, no caso, vou eleger aí como exemplo PCRS, se tornou um policial civil do Rio Grande do Sul, e a União está precisando do seu serviço, você é especialista em alguma coisa. Então, a União pode te chamar ali para exercer uma função de confiança em alguma autarquia, em alguma fundação, a pedido ex officio do Estado, aí, no caso, da União. Isso aqui é interessante. Parágrafo 2º. O servidor somente poderá ser posto à disposição de outras entidades da administração indireta do Estado ou de outras esferas governamentais para o exercício de cargo ou função de confiança. Isso aqui é bem parecido com o que a gente leu ali no parágrafo anterior, né? Parágrafo 3º. Ficam dispensadas da exigência do exercício de cargo ou função de confiança previsto nos parágrafos anteriores. Tem as opções aqui. Quem que fica dispensado? Os afastamentos de servidores para o Sistema Único de Saúde, os afastamentos nos casos que haja necessidade comprovada e inadiável do serviço para o exercício de funções correlatas às funções de cargo, desde que haja previsão em convênio. Parágrafo 4º. Do pedido de afastamento do servidor deverá constar expressamente o objeto do mesmo, o prazo de sua duração e, conforme o caso, se é com ou sem ônus para a origem. Parágrafo 5º. O servidor estável poderá ser autorizado a, no interesse da administração pública e em campo de estudo vinculado ao cargo que o servidor exerce, e, desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se com respectiva remuneração ou subsídio para participar de programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior, no país ou no exterior, conforme o regulamento. Isso aqui é interessante, né? Então, o servidor pode ser afastado, afastar-se sem perder o cargo para estudar, né? No Brasil no exterior, mas tem que ser uma disciplina correlata, né? Você não pode ser formado ter uma licenciatura e vai lá estudar direito. Uma pós em direito, acho que não vai dar, né? Tem que ser correlato. Mas vale a pena. Que bom que tem essa possibilidade. Artigo 26. Salvo os casos previstos nesta lei, o servidor que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos será demitido por abandono do cargo. Isso aqui é uma das penalidades, né? Isso aqui é uma coisa importante de decorar. Com base no resultado apurado em inquéritos administrativos. Por mais de 30 dias, acho que, salvo me engano, o nome desse acho que não sei se é crime, não lembro se é crime nome, mas crime administrativo, mas é o abandono do cargo, né? Ficar fora, se assumir por mais de 30 dias é abandono de cargo. No caso, se tiver várias faltas ao longo do ano, mais de 30,
salvo engano. Daí seria inassiduidade recorrente, alguma coisa assim a nomenclatura. Olha, você quer perder seu cargo público? Só não aparecer lá por 20, 30 dias, já era, amigo. Perdeu. Artigo 27. O servidor preso. O servidor preso para perquisição de sua responsabilidade em crime comum ou funcional será considerado afastado do exercício do cargo, observado o disposto ali no parágrafo 1º e 2º, bem como no inciso 4º, tá? Isso aqui é interessante. No caso aí, o que é o afastamento? O servidor está sendo investigado por um crime comum, ou seja, aquele crime que qualquer um pode cometer, né? Não independente se é funcionário ou não, por exemplo, um roubo, crime comum, ou funcional, uma coisa de acordo com a sua função ali, por exemplo, um crime de abuso de autoridade exercido por um policial, ele vai ser afastado, olha só, até a averiguação. Porque esse afastamento acho que é complicado porque é não remunerado, né? Então vai ser afastado aí e não vai receber. Vamos ver mais detalhes aqui. Então, absolvido, se for absolvido, terá considerado esse tempo como de efetivo exercício, sendo-lhe ressarcidas as diferenças pecuniárias a que fizer jus. Olha só. Então, se o cara cometer um crime ali, ou é suspeito de um crime, ele ficar um tempão afastado aí, sem receber, daí depois que receber vai ser ressarcido tudo, né, junto com os ajustes monetários. Mas nesse caso não vai precisar ressarcir o cofre público, né, porque não foi pago. Tá, vamos ver, parágrafo 2º. O servidor preso para cumprimento de pena recorrente de condenação por crime, se esta não for de natureza que determine a demissão, ficará afastado do cargo sem direito à remuneração até o cumprimento total da pena, fazendo jus seus dependentes ao benefício de que se trata o artigo 259-A desta lei complementar. Depois eu vou ver se vai precisar ler essa lei complementar. Mas é interessante, né? Tem alguns crimes, se você cometer e for apenado com a pena de... Achei que fala... Vamos ver se é reclusão. Pena... Servidor cumprido o servidor preso para cumprimento de pena decorrente de condenação por crime provavelmente detenção, não deve ser reclusão, né? Tá? Então a pessoa vai ficar sem receber alguns tempo aí de acordo com a pena. Mas é isso, então. Finalizando, não vou começar o capítulo 4. Capítulo 7 talvez não vai dar tempo. Então, finalizar. Continuamos então no próximo vídeo, no capítulo 7. Falou, pessoal. Força.